Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto. Estou aqui com mais um vídeo do mapa O Plano Divino através dos séculos, para nós aprendermos a palavra do Senhor. E hoje vamos falar então mais um pouquinho sobre a dispensação da lei, que no vídeo passado nós falamos então a respeito de que essa dispensação, então chamada de dispensação da lei, ela durou aproximadamente 1430 anos. E quando Deus então entregou a lei para Moisés, ele deu a lei com a intenção de dar para o povo a direção do que era certo e errado. Só que a lei, ela apenas mostra o pecado, ela não pode remover o pecado. Então, como ainda falei no último vídeo, aquele exemplo que eu dei do espelho, que se você se suja bastante e se olha no espelho, você enxerga a tua sujeira. Mas o espelho não pode tirar a sujeira do teu corpo. Então assim é a lei. A lei mostrava o pecado, dizia o que era certo e errado, mas não podia perdoar a pessoa desses pecados. Então a lei serviu para direcionar até Cristo. E essa dispensação então, ela aconteceu desde o êxodo do Egito até a crucificação do Senhor Jesus. E eu falei também no outro vídeo que aqui nessa dispensação então nós podemos ver várias histórias, vários textos bíblicos que nos ensinam a respeito da ação dos profetas que foram usados por Deus. Elias, Daniel, Jeremias, vários profetas, eles viveram nessa época aqui. E hoje então eu quero te falar um pouquinho a respeito do profeta Elias. O profeta Elias, nós podemos acompanhar a história dele no livro de 1 Reis, que nos fala desde o capítulo 17, quando no versículo 1 diz assim, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então o que nós podemos saber a respeito do profeta Elias é muito pouco. A Bíblia não nos dá genealogia dele, não nos fala a família, de onde, que família ele veio, nada disso. Apenas nos diz que ele era o tesbita dos moradores de Gileade. Então é o que nós sabemos do profeta Elias. Então ele apareceu na história bíblica, e podemos compará-lo até com Melquisedeque, que também não tinha genealogias. Mas o profeta Elias, então, ele foi muito usado por Deus para condenar, podemos dizer assim, as atitudes do rei Acabe, que era o rei, na época, o rei de Israel, das 10 tribos do norte, e que servia a Baal. E Elias, então, foi usado por Deus para condenar os atos do rei Acabe e da esposa maligna dele, nós podemos afirmar assim. Ela era uma pessoa que adorava a demônios, porque ela adorava a Baal, que é um dos nomes de Satanás. Então, a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, também foi condenada às suas atitudes, então, pelo profeta Elias. Então, o profeta Elias, ele foi grandemente usado por Deus. Através da palavra dele, então, não houve chuva, por 3 anos, não houve chuva. E o profeta Elias, então, nós podemos entender que, sendo usado por Deus para condenar os atos errados do rei Acabe e da esposa dele, Jezabel, ele foi então usado para matar os 450 profetas de Baal. E esses 450 profetas de Baal, então, foram mortos por Elias, porque Elias, nós conhecemos a história de que Elias desafiou então os profetas de Baal no Monte Carmelo, fazendo um altar, colocando a carne do sacrifício em cima desse altar e derramando água em cima. E ele disse então para os profetas de Baal, vocês vão fazer isso e eu vou fazer o mesmo. E daí então cada um clama pelo seu Deus. E o Deus que responder com fogo, então esse é Deus em Israel. E é Deus único. E os sacerdotes então, os profetas de Baal,
fizeram isso, como Elias tinha dito, fizeram o altar, colocaram a carne do sacrifício, e clamaram a Baal, para que Baal respondesse com fogo, queimando aquele sacrifício. Só que Baal não respondeu. Então Elias foi até abusado com eles, dizendo assim: clamem mais alto, quem sabe ele está dormindo, ou quem sabe ele foi ao banheiro. Então Elias até debochou deles, porque ele sabia que Baal não é Deus coisa nenhuma, Baal é um demônio. E daí então, quando chegou a vez dele, Elias, clamar a Deus, ele fez tudo igual. Montou o altar, restaurou o altar, colocou a carne do sacrifício e ainda derramou água por cima. E clamou a Deus dizendo: Senhor, responde para que todos vejam que Tu és Deus. E Deus respondeu com fogo ainda, e a palavra do Senhor nos diz que o fogo que desceu do céu lambeu a água que estava no valo, ou na valeta que estava em redor do sacrifício, em redor do altar. Então, depois disso, ele ordenou a morte desses 450 profetas de Baal. E Jezabel, então, a esposa de Acabe, ficou muito indignada com ele e prometeu de matá-lo. E quando então ele, para fugir de Jezabel, ele foi se esconder, e Deus providenciou então para ele comida e água todos os dias. E nós sabemos também, eu estou resumindo a história de Elias, não estou contando detalhe por detalhe, mas nós sabemos que Elias então, ele também jejuou 40 dias e 40 noites, porque ele comeu então aquela carne e aquele alimento que Deus enviava para ele, e com a força daquela alimentação então ele teve forças para caminhar esses 40 dias. E o profeta Elias então, ele é muito reconhecido pelo povo judeu, porque o povo judeu conhece uma profecia que está escrita no livro de Malaquias, capítulo 4, que nos fala o seguinte, eu vou ler aqui para você, Malaquias, capítulo 4, que nos diz assim: o povo judeu conhece essa profecia, e conhecendo então essa profecia, o povo judeu espera que Elias volte. Eles ainda estão esperando que Elias venha, e eu já vou te explicar a respeito dessa vinda de Elias. Então diz assim, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o povo de Israel, o povo judeu, conhece essa profecia aqui de Malaquias capítulo 4, e eles consideram muito o profeta Elias, eles o têm como verdadeiro profeta, tanto que quando eles celebram a Páscoa, o povo judeu celebra a Páscoa, eles sempre colocam uma cadeira vazia, para que ali então se assente Elias. Eles dizem assim, se Elias voltar hoje, ele vai se assentar nessa cadeira. Então eles sempre colocam, em cada casa de judeu, quando eles estão celebrando a Páscoa, eles colocam uma cadeira vazia, e que eles dizem que é para Elias. E ainda colocam do lado de fora da porta, eles colocam comida, e dizem, se Elias vir, Elias vai comer essa comida. E ali eles colocam então o prato com a melhor comida que tem na mesa, porque eles estão oferecendo para o profeta Elias. Então eles sabem que Elias vai vir e esperam Elias. Então o profeta Elias é muito considerado pelo povo judeu, e a palavra do Senhor nos ensina que Elias não morreu. Então Elias, ele foi trasladado, ou seja, em 2 Reis 2:17, nos fala isso, ele foi levado para o céu vivo, ele não morreu, ele não passou pela morte. E tanto que nós conhecemos a história de que quando Eliseu, então, o que era companheiro de Elias, ele estava sendo preparado por Elias para ser profeta,
Ele então, quando foi levado por Deus, ele tinha dito para Eliseu que se Eliseu visse ele quando ele estivesse subindo para o céu, aquilo que Eliseu tinha pedido, que era a unção dobrada do Espírito que estava sobre ele, para Eliseu, então se ele visse, se ele enxergasse Eliseu sendo levado para o céu, ele receberia o que pediu. E assim aconteceu. Quando Elias então foi levado para o céu, vivo, né, que foi num redemoinho, ele foi levado num redemoinho para o céu e está vivo na glória nesse exato momento, porque ele não passou pela morte. Eliseu enxergou e caiu o manto de Elias então, e Eliseu pegando o manto, a unção do Espírito de Deus que estava sobre Elias veio dobrada sobre Eliseu. Então Elias, nós podemos entender assim, Elias não morreu, está vivo na glória nesse exato momento, e o povo judeu, então, espera que ele volte. E essa volta de Elias, então, nós podemos também entender o seguinte, que no período da tribulação, né, da grande tribulação, vão vir duas pessoas chamadas de as duas testemunhas, e essas duas testemunhas, uma delas provavelmente será Elias. Nós podemos praticamente afirmar que é Elias uma delas. A outra testemunha que vai vir aqui nesse período da tribulação ou da grande tribulação, a gente pode imaginar que seja Moisés. Alguns historiadores, alguns teólogos defendem a ideia de que é Enoque, porque Enoque também não morreu, foi levado vivo para o céu. Mas essas duas testemunhas aqui, da grande tribulação, elas vão fazer milagres nesse período de 7 anos. E durante esse período de 7 anos, então, elas vão fazer descer fogo do céu e fazer com que as águas se tornem em sangue. Então, como nós sabemos que quem fez fogo descer do céu foi Elias, nós podemos praticamente afirmar de que Elias é uma das duas testemunhas do Apocalipse. Porque ele foi usado por Deus nessa área de fazer descer fogo dos céus. E Moisés, que a gente pode dizer provavelmente seja Moisés a outra testemunha, porque Moisés foi usado por Deus na saída do povo de Israel do Egito, então no êxodo do Egito, né, para abrir o Mar Vermelho. Então abrindo o mar e também para transformar, enquanto eles estavam ainda como escravos, que Deus estava mandando as 10 pragas, ou as 10 maravilhas sobre o Egito, as águas também foram transformadas em sangue. Então nós podemos imaginar que a segunda testemunha seja Moisés, mas que uma delas provavelmente vai ser Elias. Então Elias, uma das testemunhas que virão no período da grande tribulação, fazer milagres, e mostrar o poder e a palavra de Deus no tempo deste período de grande tribulação, de grande desespero na terra. Vão estar pregando o evangelho aqui para a nação de Israel. E uma delas, então, podemos afirmar que seja Elias. E o profeta Elias, então, né, como nós vimos, e estamos falando sobre ele, então, nesse vídeo, o profeta Elias não morreu, está vivo no céu nesse momento e é muito considerado pelo povo judeu. Então, esse profeta viveu nessa época aqui da dispensação da lei, que como eu já falei, provavelmente essa dispensação durou 1430 anos, então, desde a saída do povo do Egito, do povo de Israel do Egito, até a crucificação do Senhor Jesus. Então hoje ficamos aqui, falamos sobre Elias. No nosso próximo vídeo vamos estar falando a respeito de Daniel e da estátua de Nabucodonosor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, fique na paz do Senhor e te convido a assista os nossos vídeos, assine o nosso canal da banda Seres no YouTube e assinando então o canal você vai estar recebendo os vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus.